pessoal, voltando aqui, então minha opção é começar mostrando a parte observacional e aí explicar os detalhes dela com a apresentação. Para isso eu vou fechar a apresentação aqui, deixar ela preparada para que eu possa mostrar os detalhes. Eu preciso mais do acesso aos dados. Evidentemente essas observações são feitas com telescópio, então você vai ver um conjunto de arquivos escritos Júpiter 5, 6, 7, 8, 9 até 10, 6 arquivos. Eu já programei meu DS9 para dar 2 cliques no arquivo do tipo FITS e abrir no DS9. Vamos abrir um deles aqui para que vocês possam ver, porque algumas informações vão ser interessantes das que a gente mostrou em aula. Deixa eu abrir o DS9 ampliado para ver a tela toda. Quando você abre nesse formato, você não consegue ver muitos detalhes. Na verdade, você consegue ver até um pouquinho de faixa de... Posso ampliar aqui, pode ver um pouquinho das faixas marcas. E alguma coisa aqui como se fosse as luas, mas muito fraca. Então, quando você vai mexer na escala, você tem um pouco de dificuldade de encontrar as luas de Júpiter. Então, aqui. Uma coisa que facilita enxergar era o que eu tinha falado. Quando você usa logaritmo faz com que você consiga destacar pequenas variações de brilho e grandes variações de brilho na mesma imagem. E aqui tem um menu, botão, né, que chama de escala, e que ele permite você associar logaritmo, e daí quando você mexe nele, vai ficar mais fácil enxergar a posição de Júpiter e dos planetas relativos, né, entre si. Isso é bastante importante para a proposta dessa atividade. Porque a ideia é que vocês abram cada um dos arquivos na sequência. Quando você abre um arquivo FITS, eu já tinha ensinado na aula passada, ele tem um header, File Display Header. E no header tem informações básicas de informação. Esse aqui, geralmente em observatório, você tem muitas observações que podem estar interferindo no que está sendo observado. Mas o que interessa para a gente nem é quem observou, o que foi observado, mas um dado sobre o momento da observação. Qual é a hora em que está acontecendo a observação. Embora diversas coisas tenham formato de hora, mas na verdade isso aqui, por exemplo, é a aceleração reta, a declinação, não é o do telescópio. A hora vem aqui, ó, UT, que é chamado de Universal Time. Você tem a data da observação e a hora da observação. Isso aqui vai ser básico para você calcular o intervalo de tempo passado por entre observações. Note que eu vou fazer o seguinte, vou abrir um novo frame. Nesse novo frame, eu vou abrir outra imagem. File Open, vou abrir assim. Deixa eu pegar. Aqui eu tenho a atividade dessa aula, Ctrl C, Ctrl V, e vou para lá, Júpiter 5, vou para Júpiter 6. Abrir. Importante abrir na sequência para não se perder. Você pode ver que mudou o brilho, porque ele é tomado em um momento diferente. Eu vou aqui abrir File Display Header e vou exibir em que momento ele está sendo feito. Veja que ele é 5, 1, 20. Eu tenho o header da anterior também, deixa eu ver qual é. Será que ele só mostra um header? Eu acho que o DS9 novo, ele não permite você ficar abrindo diversos headers. Pelo que eu estou vendo aqui, quando eu vejo o que foi aberto, eu tenho imagem. Será que eu tenho 2 vezes aberto o DS9? Deixa eu ver se fecho aqui. Pois é. Eu não sei se não abri no frame novo. Vamos tentar de novo. Júpiter 5, eu não preciso repetir as informações sobre como fazer para visualizar. Como eu vou trabalhar, é muito conveniente às vezes trabalhar com 2 programas abertos simultaneamente, eu vou fazer com que ele ocupe metade aqui da minha janela para deixar a outra metade aberta para um procedimento para fazer cálculos. Muda a escala para logarítmica, aparece os objetos, muda a escala só para ficar um contraste razoável, posso fazer zoom usando a roda do mouse e assim vai. Agora eu vou abrir um novo frame, antes mesmo, File Display Header, para olhar qual é a data da observação, 4102. Deixa eu deixar isso aqui, vamos ver se ela muda sozinho. Vou abrir um frame novo, então frame e novo. Agora apareceu em branco, mas a imagem anterior está lá, tá? Frame 1. Agora eu vou abrir outra imagem, File Open, e procuro onde está a segunda imagem, que eu vou chamar de Júpiter 6, pegar Júpiter 6, que é na sequência. Já apareceu com um contraste razoável para conseguir marcar a posição dos objetos de Júpiter. Aqui o header está mostrando o header anterior, deixa eu ver se ele aceita exibir diversos headers simultaneamente. Aceita. Aqui
a informação do header da segunda imagem. Veja que basicamente mudou, a observação foi feita de hora em hora. Tem 1 hora entre 2 observações. Eu posso usar alguns recursos do DS9 que são interessantes. Aqui, quando eu ponho next, pode ver que se a imagem está relativamente bem centralizada, a gente não pode confiar nisso, então a gente vai ter que tomar o centro como referência. Existe um deslocamento desse objeto se afastando, desse objeto se aproximando, desse aqui se aproximando e desse se aproximando. Então, é um momento que parece que todos os objetos estão meio que se aproximando, mas não tenho certeza se é esse movimento. Olha, desculpa. Esse objeto, esse é o frame 6, esse é o 6, esse é o 5. Então, o 6 e 5 está se aproximando realmente. Abrir todos os objetos é importante, então frame, new, vem file, open, set, e assim vai. Fazer frame, new, file, open, 8. Mexe no contraste para que você consiga ver o detalhe dos objetos. Frame, new, file, open. Eu já nem sei qual era o que eu estava vendo. 5, 6, 7, 8, eu acho. Para ver, eu posso vir aqui em Previous, né? Aqui, Next ou Previous. Eu sei, ó, 8. Está escrito aqui na cabeçada do arquivo. Next, 8. Então vai ser o 9. File, Open, 9. E o último, né? Abre um novo frame, New, File, Open. Por mais que as características observacionais possam ser as mesmas, os frames têm brilhos diferentes porque o céu muda, às vezes passa uma nuvem, às vezes a lua nasce e faz com que o céu fique mais brilhante, então você não tem as mesmas cores. Então você tenta modular uma cor para que você consiga ver tanto o disco que representa Júpiter, quanto os pontinhos que representam as posições das luas. Então não tem muita saturação. E next, aqui está um pouco mais de preto. E aqui eu aumentaria um pouquinho para aparecer o brilho dos objetos. E next. Tá bom. Agora tem uma coisa bem interessante, eu posso colocar blink, que ele vai fazendo a alteração entre as imagens. Vê que Júpiter está relativamente bem centralizado e a gente consegue acompanhar o movimento de aproximação dessa lua e de afastamento dessa aqui. E aqui também tem um afastamento e aqui quase uma freada, ele para de frames em frames. Então a ideia básica é medir as distâncias relativas desses objetos aqui. E você calcular, sabendo o período de cada um desses planetas, que objeto é que objeto aqui, quem é Europa, quem é Ganimedes, quem é Calisto, quem é Io. E outra coisa, dá para calcular a massa de Marte. Bom, com isso aqui. Então é um procedimento que você vai perceber usando as leis de Kepler, que embora Kepler nunca tenha definido massa e não tenha conceito de massa nas leis de Kepler, Newton reescreve essas equações num formato que aparece a massa. Aquela constante K, na verdade, embute a constante gravitacional universal, é uma das constantes, e as massas. Você fala, mas professor, a massa não são constantes. De fato, quando ele observou o Sol, para todos os planetas a massa era a mesma. Então aparece como constante. Aquela constante não vai ser igual para as luas de Júpiter, embora a lei de Kepler seja a mesma para as luas de Júpiter. Seja a mesma no sentido de ser o mesmo formato, depende do quadrado dos períodos e dos cubos dos semi-eixos maiores. Quando você compara o cubo das semi-eixos maiores dessas luas com os quadrados dos períodos dela, vale a lei de Kepler. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer, porque escrevendo a equação geral de Newton, a gente consegue determinar a massa desses objetos. Mas vamos para a dinâmica da atividade. Como você não tem certeza sobre o centro, a gente vai pegar o primeiro frame, next. Eu acho que tem first single, não, para parar você para first não, você tem que parar o blink single. E eu vou colocar o primeiro frame, first. Beleza. Você marcar uma referência. Eu deixei uma planilha pronta, não sei se eu deixo vocês apontarem a própria, eu entrego a minha planilha.
para ver se tem uma planilha não preenchida. Modelo OptaCapture, cálculo Jupyter, resultado. Não, então é cálculo Jupyter. Esse aqui que não deve estar preenchido. Porque eu vou ensinar como preencher esses dados usando as informações que você tem por cada lua. Primeiro, você não sabe quem são as luas. Eu vou chamar elas de A, B, C e D, que eu coloquei aqui, A, B, C e D. E aí você vai primeiro calcular quais são as posições que elas estão. Opa, não deveria ter feito isso. Porque agora ficou em escala diferente. Né? Essa aqui ficou em escala diferente, é só fazer um zoom para ficar igual. E o tempo de cada uma, né? O tempo de deslocamento. Você vai calcular uma distância que ela está em relação a Júpiter e vai calcular o delta deslocamento. Só que esse deslocamento aqui é muito interessante. O planeta não está fazendo um movimento harmônico, ele está fazendo um movimento aparentemente harmônico. Para isso eu tenho isso aqui. Quando você está no telescópio, você vai ver Júpiter aqui e deixa eu acelerar, deixa eu dar um Ctrl T e acelerar o movimento deles. Você vai ver esses movimentos relativos entre eles quase como um movimento harmônico. O máximo afastamento de objetos, vamos com os mínimos afastamento dele e assim vai. O que vai acontecer de importante de fenômeno aqui é que isto aqui é só um reflexo bidimensional no plano do céu disso aqui que eu mostro com o Mitaka. O Mitaka, ele acaba mostrando muito mais luz do que o próprio estelário. Eu também consigo aumentar o tempo assim compacto, né? E aí você consegue ver uma série de objetos aqui orbitando. Se eu colocar o nome dos objetos, tem aqui a opção objeto, escala ver. Em planeta, não, satélites, mostrar nomes. E aí você vê os nomes Io, Ganymedes, Calisto, Europa e Io, né? Esses são chamadas luas galileanas, que vão ser o tema da próxima aula. Mas eles estão fazendo um movimento harmônico sim, mas se a gente aproxima o suficientemente deles e gira, posso ligar as chamadas órbitas das luas, ver órbitas, planetas, satélites naturais, órbitas. E você vê que são basicamente órbitas circulares em nosso plano. Então o que a gente está olhando nessas imagens, quando a gente faz o blink, é uma projeção da posição das luas no plano do céu. E aí, para medir essas velocidades, o que mais que a gente consegue fazer é medir a velocidade projetada no plano do céu, mas como a gente sabe que as órbitas são circulares, aí pode ser muito boa para as órbitas circulares, eu consigo mostrar para vocês como vocês conseguem desprojetar essas órbitas. Esse efeito que a gente vê chamado edge-on, ou de borda, e passar para o face-on, de face, ele vai ser muito importante para entender como a gente consegue tirar uma foto, entre aspas, da nossa galáxia por fora, ok? Então, é por isso que eu acho que esse exercício é importante, por isso que ele pula um pouquinho as etapas, porque eu não apresentei nem as leis de Newton, mas vocês já conhecem a própria experiência das leis de Newton, as leis de Kepler, eu só estou fazendo elas aplicadas na astronomia. Então, de novo, põe o single e vamos mostrar como medir a partir do primeiro frame, que você pode ver em first, do Júpiter sim. Primeira coisa é marcar um ponto zero de referência. O ponto zero é a posição de Júpiter. Como vocês aprenderam, primeiro eu tenho que habilitar aqui pointer, né? Depois em region, shape, eu vou colocar círculo. Eu vou marcar, como a gente fez para as crateras Elon, uma circunferência para marcar a posição de Júpiter. Com 2 cliques a gente consegue abrir a posição física em pixels dele, e a gente vai medir todas as distâncias relativas à posição de Júpiter. Júpiter é o nosso centro de referência. Vou fazer um zoomzinho aqui, um zoom, e tentar ajustar a circunferência. Claro que vocês vão encarar um primeiro problema. Primeiro, que Júpiter ele tem um movimento de rotação tão rápido que uma circunferência não ajusta bem. E tem caso pior, tem caso, por exemplo, de Saturno. Mas então você tenta fazer o melhor possível aqui nos limites do objeto e tenta reproduzir isso de frame a frame, porque não pode mudar o tamanho de Júpiter. Então você vai ajustando com o teclado a posição do objeto, mexendo na escala. Tem alguns procedimentos que eu na verdade nem vou aconselhar, porque você pode ver o centroide dessa imagem, mas o centroide ele vai ficar descentralizado porque o objeto está mais sombreado numa direção do que outra, não está 100% iluminado.
como se fossem as fases da Lua, né? Então, eu coloco, uma vez que eu defini essa posição, beleza, isso aqui é a posição de Júpiter, nem sei se eu coloquei no modelo da cálculo Júpiter. Posição de Júpiter, tá aqui, posição de Júpiter no frame 1, 2, 3, 4. Então, a primeira coisa é você define a posição de Júpiter, você vem aqui, 2 cliques no frame, Ctrl C na posição X de Júpiter. Opa, ele não aceitou, ele não está aceitando habilitar edição. Habilitado, Ctrl V, e a posição Y de Júpiter, Ctrl V. E aqui o próximo célula, Ctrl V. Ele não aceitou o primeiro, deixa eu Ctrl C, Ctrl V. Tá aí, mais ou menos nessa posição. E agora, você vai definir o que você quer como lua A. Vamos pegar essa aqui. E daí eu vou acompanhar o movimento dele de frame a frame e colocar na posição no frame 1, no frame 2, no frame 3, no frame 4, em todos os frames. Então no frame 1, né? Se essa posição de Júpiter, eu precisaria, mas a gente viu que é basicamente a mesma em todos, né? Eu posso dar um Ctrl C nesse frame, Ctrl C, e em Next, colocar, e você vai ver que basicamente para todas coincide. Fora o efeito de escala, né, que às vezes você está com ela mais estourada ou menos estourada, a posição central do objeto. Beleza, então ela foi centralizada, pensada centralizada no Júpiter. Volta lá para o frame 1 first. E agora vamos pegar um objeto aqui. A dica era, que eu dei, eu acho que na época que eu fiz a primeira vez, era dar um Ctrl C, Ctrl V. Clica e arrasta uma cópia desse aqui. Faz uma circunferênciazinha pequena até que você consegue identificar a posição do astro aqui. E eu vou chamar isso aqui de A1. Apply. Eu posso pegar, da mesma forma, eu posso pegar já as coordenadas direto, eu posso pegar tudo de uma vez depois. Aqui, se eu fizer isso, eu posso colocar Ctrl C, Ctrl V aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui, e fazer a mesma coisa, mas nota que eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse objeto aqui, Ctrl C, para o próximo frame, que é o 6, e Ctrl V. Esse objeto deslocou daqui para cá, então eu vou pegar esse A1 aqui, Ctrl C, Ctrl V, e fazer, arrastar o resultado aqui, e dar 2 cliques e falar, esse aqui é A2. Apply, A2. Vou deixar ele aqui, e já sei a posição dele. Vou colocando aqui Ctrl C, e Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Já sei a posição desse aqui, agora vou para esse aqui, Ctrl C. Daí vou falar Frame Next, Ctrl V. Está deslocado em relação a isso aqui, então eu vou Ctrl C, Ctrl V. E coloco na posição, passa o mais caprichado que vocês puderem, né? E eu vou chamar isso aqui 2 cliques e esse é A3. Na verdade, eu acho que até faço a sequência, né? Eu acho que já ensino aqui para vocês, pegar o frame, um conjunto de objetos, pegar o previous e colocar o A1 também junto daqui para vocês verem o movimento global, Ctrl V. Tá indo aqui, ó. Vai parecer uniforme o movimento, né? Bem próximo de uniforme. Agora, ensinando vocês a pegarem diversos objetos. Se você pressionar a tecla Shift e clique com o botão esquerdo e arrasta, ele consegue selecionar todos. Eu posso dar o Ctrl C e Ctrl V no Next, e daí ele vai ter todos os frames, e eu posso deletar isso aqui que não tem nada a ver, mas pegar o A3, Ctrl C, Ctrl V, e colocar na posição 4. Uma vez que você encontra uma boa posição, só deixa eu mudar o nome, e aí eu posso pegar ele aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. E de novo, Shift, clica, arrasta, Ctrl C, Next, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Pronto, daí 2 cliques, chama isso de coisa 4, frame 4, Apply. Vou clicar ele aqui. Então, acho que errei o nome, não? A1, A2. Não. Não, errei sim, ó. A1, A2, A3. Esse aqui devia ser 4. Esse aqui é 4. Apply. Deixa eu ver quem é o frame. 336. Seria esse aqui.
Deixa eu tirar esse aqui que não tá certo. E esse aqui vai ser o A5. Apply. Cadê o A3? A1, A2, esse é o A3. O A3. Eu errei, né? O A3, 326 eu não coloquei aqui. Deixa eu colocar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. O A3 está certo. Agora o A4, tá certo? Tá certo. Então 333 agora, A4. Agora, Ctrl C, Ctrl V. E o A5, que está aberto aqui. Então, 341 e 428. E por fim, posso Shift, selecionar todos, Ctrl C e o último frame, eu acho que é o último frame, pega esse Ctrl C, Ctrl V, arrasta esse assim, e vou chamar ele de A6. A6. Pronto. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Aí, lembrar, né, que a gente está vendo distâncias tão pequenas no céu que eles estão quase percorrendo linhas retas. Então, a gente vai calcular a velocidade, mas numa unidade que é pixels na imagem. Quanto ele deslocou dessa imagem para essa, quanto ele deslocou dessa para essa, dessa para essa. E aí vem a explicação do porquê fazer modelos lá no procedimento que eu estava mostrando para vocês. Porque a ideia é fazer a diferença aqui, ó. Eu quero saber. Bom, vou definir que no ponto zero você teve um deslocamento zero em relação àquela posição. Tá? Mas na frame 1, você deslocou a distância. Distância é aquela fórmula, raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. É isso que eu vou fazer, eu vou chamar de raiz. Daí eu vou fazer, quem é o meu x0? A posição de Júpiter. Então eu vou pegar esse, desculpa, eu vou abrir parênteses primeiro, esse menos esse, eleva ao quadrado, mais este menos este. Fecho parênteses. Só que eu não tinha aberto parênteses. Parênteses aqui. Coloca um quadrado aqui e fecha o parênteses da raiz. Uma coisa que vai ser muito útil é generalizar a fórmula. Então eu quero fazer com que sempre a posição zero seja essa primeira aqui, a posição de Júpiter. Então eu falo que ó, o B2, que é essa célula B2, seja Júpiter de B2. Então eu coloco F4 nela e ela aparece uns cifrões aqui que indicam que sempre vai fixar a linha e a coluna que eu estou indicando. C2 também, né? C2 é a posição do Júpiter, também vou falar para fixar, então eu coloco aqui o ponteiro e põe F4 e ele fixa. Você coloca o Enter e aqui tem uma distância entre dois pontos em coordenadas cartesianas calculada em pixels. Agora eu posso extrapolar essa fórmula que se eu aplicar arrasto aqui, o arraste que ela está dando está pegando as fórmulas na posição certa. Se bem que ele não pegou essa última distância, né? Porque talvez eu tenha que considerar o primeiro deslocamento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar a forma que está aqui, vou substituir isso, né? E essa forma está remetendo a esses dois. Quando eu arrastar tudo, ele vai pegar, no último aqui, ele vai pegar esses dois. Perfeito. Tá? Você pode ver que tem uma certa sistemática aqui nas distâncias, aparentemente está aumentando, 29, 50, 169, 178, 206. Tudo bem, porque essas distâncias são relativas ao centro de Júpiter. Eu quero saber o deslocamento delas. Então, eu sei essa distância daqui a aqui, essa distância daqui a aqui, essa distância daqui a aqui, essa distância daqui a aqui e cada uma delas. Eu quero saber o deslocamento delas. Aí vem, que a gente considera, né? A gente tá vendo, quando eu mostrei o header para vocês, a gente viu que de frame para frame, vamos voltar para o next. Tem mais um frame. Ah não, tá certo. Sim, é que estava lendo aqui, estava aparecendo 10. A gente viu que tinha meia hora, né? Display header. Display header era 40102, depois next
display header, tá, 4, não, 5, 50120, próximo, next, display header, T6, 61, 601, 601, então aí tá indo de hora em hora. Eu comecei aqui de meia hora, pra cá 1h30, ou 2h30, 1h30, para a gente só representar como se fosse a medida na metade do período. Dá para entender o seguinte, ó, vou pegar o deslocamento, eu vou pegar 2 frames, que está entre as 2 horas, né? Então, eu tenho um extremo, que é o início de um horário, e o extremo, que é o início do outro horário. O que eu estou fazendo é uma média entre os 2 horários. Então, eu vou pegar, por isso que eu peguei entre 0 e 1 hora, eu chamei de meia hora, para falar, naquele intervalo entre uma posição extrema e outra posição extrema, eu estou considerando uma média. Então, eu vou pegar esse deslocamento, vou chamar a diferença desse valor para esse valor anterior. Menos o valor anterior. Eu faço isso, ele deu um deslocamento em pixel de 22 pixels. Agora eu faço isso sucessivamente para cada um dos frames. Tanto que se eu arrasto daqui para baixo, ele pega todos, né? 4,5, então aqui, ó. A diferença de baixo para o de cima. Isso aqui, a diferença de baixo para o de cima. E todos estão dando mais ou menos igual. Agora está coerente, né? 22 pixels, deixa eu pegar o décimo, ó. Frame 9, frame 10. Está coerente, porque mais ou menos a distância entre os dois não está mudando nessa imagem. Vocês vão ver que vai ter uma das buscas que vocês vão escolher, que vão ver uma variação de velocidade dela. Mas, uma vez que é esse intervalo médio de tempo, esse é o deslocamento, você pode calcular a velocidade em pixels do deslocamento daquela lua e daí fazer a divisão disso por isso. E aí você tem diversas velocidades em pixels por hora. Óbvio, né? O que eu fiz, eu dividi esse por esse, e não tem 1h30 aqui, né? É só você deslocar, você tem que fazer a diferença, eu vou colocar entre parênteses, do tempo final, só que não tem tempo final. Na verdade, é colocar 1 hora. Então, por hora, se eu posso colocar um menos o outro, na verdade é 1 hora. Você coloca 1 hora só e basicamente o deslocamento em pixels está dando o deslocamento em velocidade. É isso mesmo. Uma é meia hora em cada um. É bem isso aqui. Como se você já fizesse a diferença desses dois. Então 20, 22, 19, 18, 18. Tem uma ligeira decrescimento da velocidade. É que se você sabe a velocidade e você sabe o ângulo, porque esta medida aqui no céu é uma medida angular. A gente está olhando para Júpiter no centro, mas a gente está olhando um pouquinho depois, em termos angulares, para as luas. Então, eu acho que agora eu posso explicar alguns elementos da aula, né? O que vocês vão precisar para fazer. Evidentemente, vocês têm as apostilas, eu ensinei o procedimento de fazer as medidas, mas o que eu estava representando com o Mitaka era basicamente isso. A sua direção de linha divisada vai cruzar com objetos que estão orbitando em órbita circular, mas no mesmo plano. Por isso que eu falei, olha, presta atenção como a eclíptica, as órbitas, a inclinação das órbitas dos planetas é muito pequena em relação à direção de estar eclíptica. Então, o que acontece? As próprias luas de Júpiter caem muito próximo de cima da eclíptica. O que a gente vê é a posição de Júpiter e as luas fazendo um movimento harmônico em torno de Júpiter. Então, vamos entender essa geometria. Eu estou considerando a Terra e Júpiter, mas aqui deitados, no formato ED, né? Então a gente vê a distância D entre os dois planetas, a gente conhece, a gente sabe quanto é a distância em unidades astronômicas de Júpiter, a distância da Terra em unidades astronômicas, e a gente sabe já calcular essa distância em quilômetros, vai considerar a distância em quilômetros. Se a gente visse por cima, é por isso que eu estou representando o polo da Terra aqui, o polo de Júpiter aqui, a gente conseguiria ver a Lua deslocada aqui numa certa posição. Vamos considerar que esse aqui, da mesma forma das fases da Lua, ela estaria na máxima elongação, né? Mas como ela está tão distante da Terra, eu posso considerar que esse ângulo reto está aqui no Júpiter. Então, eu vou chamar isso aqui de alfa, e esse raio R é a distância
Lua ao satélite. Esse raio, sendo a órbita circular, não vai variar. Então eu tenho como calcular R diretamente de alfa conhecendo D. Se você faz tangente de alfa, né, basicamente assim, cateto oposto, deixa eu colocar no tangente de alfa é igual a cateto oposto, que é R sobre D. Se alfa é muito pequeno, e os ângulos são muito pequenos medidos no céu, você tem um telescópio para ampliar, e aqueles ângulos são uma fração pequena até de minuto, você pode escrever que isso aqui é aproximadamente o próprio alfa. Se você pensa em termos de igualdade, é como se escrevesse que o que você quer saber é essa distância R, você conhece a distância D do planeta, é D vezes o alfa, se alfa está medindo em radianos. É a forma que eu escrevo aqui embaixo. Se você quer saber a distância em quilômetros desse objeto, você tem que saber a distância do Sol do Sol da Terra ao planeta em quilômetros e multiplicar pela distância angular entre eles. É o mesmo procedimento que você precisa para medir o tamanho de Júpiter. Você sabe a distância da Terra a Júpiter, sabe o tamanho angular dele, sabe o tamanho de Júpiter relativo. O lance que a gente vai ver, ainda não demonstrei, é que aqui está escrita a lei de Kepler de uma forma geral, de uma forma mais geral. Ela está escrita de uma forma generalizada por Newton. E pode ver o que acontece. Aqui tem o cubo do raio maior, o semeixo maior, e aqui tem o quadrado, T quadrado. Quando a gente escreve, se você reescrever essa fórmula, deixa eu colocar aqui, ela aparece, quando eu ensinei vocês, ela está como T quadrado igual a K ao cubo. O que significa isso aqui é que esse K aqui é todo esse termo que está aqui, ele é 4 π quadrado sobre G dividido por M. Quando a gente está falando do Sol, a massa do Sol é constante, então por isso que isso aqui dá a constante K. Quando Newton, um dos pontos que Newton consegue verificar a validade da lei da gravitação é justamente que a partir da lei da gravitação ele deriva essa lei aqui. E aí o que a gente ganha é esse termo aqui, a gente consegue isolar a massa se a gente conhece G. G é dado 6,67 vezes 10 a menos 11, e o que a gente está fazendo nesse exercício? A gente está arrumando um meio de determinar o raio e o período. Bom, o período é dado para cada lua. Eu vou mostrar a tabela para vocês. Eu vou mostrar o período. Mas o raio você passa por a seguinte ideia. Estou mostrando a Terra. Deixa eu tirar desse modo. Vou colocar um ponteiro. A Terra, Júpiter e a Lua dele. E estou representando aqui, cruzando perpendicularmente a posição de Júpiter, tá? O plano do céu. Então, se a Lua tivesse nessa posição aqui, Júpiter, ela estaria obstruída, estaria escondida. Então, pego isso aqui, chamo isso aqui de linha divisada e represento essa posição x0 e y0 da onde está a posição de Júpiter. E essa distância que eu encontro de Júpiter eu vou chamar de D, é uma distância conhecida, e essa distância aqui é R, a distância que vai ficar fixa, uma órbita circular das luas de Júpiter em torno de Júpiter. Então, eu vou representar só metade dessa órbita, uma semicircular, e vou ver o que acontece em cada posição. Como ela percorre com um movimento constante a órbita dela, essa lua de Júpiter vai encontrar na posição LI, e esse R se conserva. R é a mesma coisa. Só que ele se projeta na linha divisada nessa posição. Essa posição, em relação à minha linha divisada, que tem essa direção aqui, que é paralela, porque elas distâncias são grandes, eu posso dizer que ele tem um ângulo θi. Caramba, cadê o ponteiro? Tá aqui. θi em relação a coordenadas polares medidas em torno de Júpiter. Ele está se deslocando, ele está num θi inicial. Em relação à minha visão, ela está a uma distância xi. O que eu vejo, ela está projetada no plano do céu com distância x em pixel. E eu sei o que? O ângulo, né? Ele é alfa i. Eu estou medindo o x em função desse ângulo alfa i. Como a tangente de alfa é x e d, né? O que é? Cateto. Cadê o mouse? Cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente de alfa. Posso escrever
que o cosseno de θi, agora eu estou vendo esse ângulo aqui, cosseno de θi, também envolve o xi. É que aqui está adjacente xi sobre a hipotenusa R. Muito bem. Quando eu coloco esse xi, ou, na verdade, quando eu coloco essa tangente, multiplico D pela tangente de alfa aí, eu tenho xi. Substituo esse xi aqui, vou ter D tangente de alfa sobre R. Tiro o arco cosseno dos dois lados, fica θi é arco cosseno. Daí eu tenho o θ inicial. A posição inicial é esse ângulo em relação a Júpiter, girando em torno de Júpiter. Isso que eu preciso, porque daí eu vou pegar uma segunda posição, e nessa segunda posição eu vou fazer a mesma conta. Ele vai projetar em relação ao plano do céu, ele vai estar num ângulo que vai ser o θi mais 1 em relação a Júpiter, e vai estar no x mais i na minha imagem. Faço a mesma conta lá da tangente de alfa aí, que é a mesma conta que essa, que você então coloca só o valor do seu D tangente de alfa nessa expressão, divide pelo R que você obteve medindo, tira o arco cosseno, você tem o θi. Então, tendo essa projeção, muito bem, a gente consegue medir a diferença de ângulo entre θi1 e θi2. Quando eu faço isso, isso aqui é um delta-θ. Delta-θ, a gente sabe que o ângulo percorrido, angularmente percorrido, ela é proporcional à circunferência, né? O período total da circunferência. Como é a delta-θ, então é θi mais 1 menos θi, eu posso fazer a seguinte proporção. Para percorrer um período inteiro, Tzão, ele dá 360 graus. Então, para um período T, que é o período entre duas observações, ele percorreu o ângulo delta-θ. Quando eu isolo esse delta-θ, eu posso calcular o período dele Tzão como 360 dividido por delta-θ vezes T. Muito bem. Vale lembrar também que a máxima elongação, o máximo afastamento do objeto, você pode obter direto como x máximo dividido por D. Então você consegue determinar o máximo elongação se você ouvir isso para um objeto, e vocês vão conseguir fazer isso para um objeto. Os dados importantes para elaborar um modelo de vocês aí é o seguinte. Primeiro que as órbitas são praticamente circulares, e aqui estão os raios orbitais deles. Você não pode usar isso, porque você vai ter que calcular o raio orbital a partir das observações. Aqui está o período orbital. Você também consegue calcular o período orbital a partir das observações, porque você tem um intervalo de tempo, delta-θ. Isso foi percorrido em quanto tempo? X de tempo, 1 hora. Cada delta-t é 1 hora. Então você sabe quanto ele percorreu um delta-θ, e aí você consegue calcular o período total deles. Eu só estou dando os resultados para vocês fazerem as comparações. E daí eu pus até inclinação orbital, caso vocês sintam algum desvio e queiram justificar no argumento deles. Mais informações. 1 grau é igual a 60 minutos de arco, ou seja, a gente representa por 60 tracinhos. Um arco tem 60 segundos de arco, e em cada segundo de arco a gente representa com os 2 tracinhos, 62. Nessa imagem, cada pixel tem 0,67 segundos de arco. Veja, se você sabe a quantidade de segundos de arco, você sabe a quantidade de radianos, porque 1 radiano é 180 por pi graus. Aí você consegue fazer a conversão das medidas de segundo de arco para radianos. E a distância da Terra a Júpiter durante a obtenção dessas imagens, aí Júpiter 5 a Júpiter 10, era 6,63 vezes 10 a 8 km. Como 1 km tem 1.000 metros, G é 6,67 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos por quilo por segundo quadrado. Vocês têm todos os elementos para fazer a atividade. Eu vou estar aberto a dúvida sempre com vocês. Consultem lá a apostila, nesse caso ela está na apostila do DS9. Vocês consultem lá na apostila do DS9, e que também tem um passo a passo de como executar. Tem um outro procedimento que você pode pegar e importar, ao invés de você ficar digitando uma a uma no DS9, aqui tem, você pode chegar em List Regions dessa área, e daí você pode mudar isso aqui para uma coluna do tipo XY e unidades físicas, tudo bem, ok? Ele vai ter essa tabelinha que você pode copiar e colar direto no Excel,
e aí fica rápido, né? Você faz um procedimento só de cópia e cola. Vocês verifiquem se vale a pena para vocês, porque eu também ensino a salvar esses arquivos. Tudo isso aí são informações úteis que podem ser úteis numa outra atividade, não necessariamente essa. Vocês experimentem as habilidades e competências que mais aprover para fazer a atividade. E eu que vou estar verificando, né, até onde vocês atingiram. Acho que todos os elementos já são suficientes para vocês se darem bem daqui 2 semanas. Então, o que eu faço? Eu estava mostrando as imagens, mas eu acho que eu estava na frente. Deixa eu ver. OBS. OBS. Ali. OBS. Tanto objeto aberto que eu não consigo nem ver o OBS. Tá aqui. Tô na frente. Ilustrei aqui. Nada. Então, essa aqui para sair daqui. Então, até a próxima aula.